Se tiver alguém novo aqui, eu acho que eu vi uma pessoa. 18, porque a gente já teve 17 aulas anteriores, referentes ao mês de agosto e ao mês de setembro, tá bom? 8 aulas em setembro, 8 aulas em agosto, 9 aulas em setembro. E 3 aulas agora em outubro, tá certo? Então, a gente tratou na aula 18 sobre mobilidade com autonomia. Foi bem interessante, a gente teve um convidado, cara, incrível, fantástico, e a gente teve a honra, o privilégio de tê-lo conosco, e a gente tratou algumas questões relacionadas. Ele, no caso, era cego, né? Então, aí ele contou para a gente a experiência, como é ser cego, e a gente mostrou técnicas de guia evidente, a gente também conversou sobre piso tátil, passou algumas técnicas, no caso, onde segurar, como conduzir, e ele contou a experiência dele como cego, enfim. Então, foi bem legal. Essa foi a nossa aula 18. Na aula passada, né, na nossa aula anterior, a gente conversou sobre autismo. Aula também bem legal. Também um tema sugerido por vocês, só que não foi a gente que pegou um tema assim, eu, professor Lucas, quero falar sobre. Não foi. Isso veio de vocês, tá? A gente, então, tratou sobre autismo na aula anterior, dia 13, e hoje, dia 20, a gente vai conversar sobre o alcoolismo. E o nosso objetivo aqui é falar sobre, né, evidentemente, o alcoolismo e saber como que esse alcoolismo pode impactar negativamente na vida da pessoa alcoólatra, que a gente pode chamar também alguns chamam de ébrio, no popular, lógico, né, no popular a gente não recomenda chamar assim, mas no popular tem muitos nomes, pingaiada, bebum, cachaceiro, enfim. Então, qual que será que é o impacto negativo que a pessoa etilista, né, essa pessoa que faz o uso exagerado, descontrolado de álcool, qual que será que é o impacto que o álcool tem na vida dela? A gente vai conversar um pouco e também tentar mostrar como a gente consegue ajudar essa pessoa, tá? Vocês vão ver que não é muito fácil, né? Porque isso aqui, o alcoolismo, depende muito da pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Então, mas a gente vai conversar quando chegar a hora, tá bom? Bom, deixa eu ver. Mais pessoas chegaram. Deixa eu ver se a Esmeralda consegue nos ouvir agora. Deixa eu ver. Acho que... Ela disse que deu certo, professor. Deu, perfeito. Ótimo, que bom. Obrigado, Ana. Perfeito. Bom, então vamos lá, gente. Vamos direto ao ponto. Novamente fazendo a pergunta, tem alguém aqui que não sabe como registrar o nome completo aqui no bate-papo e a unidade? Se tiver alguém que não consegue, pode interromper a gente, tá? Que a gente vai mostrar como faz. Não tem problema. O problema não está em você não saber. O problema está em você não registrar seu nome, tá? Então, fica tranquilo ou tranquila. É só falar que a gente ajuda. Bom, como ninguém se manifestou, então eu acho que todo mundo já sabe fazer, tá? Vamos, então, conversar. Ô, professor, você esqueci de colocar a unidade, eu coloquei 20/CDD02. Quem que tá? Oi, Ivaldo. Pode fazer. Eu coloquei meu nome, 20/CDD02, só que vocês colocaram São José do Rio Preto. Mas a sua turma tá certo? 20/CDD02, tá? Tá? Tá. Pronto, tá tudo certo. Já mandei por você lá, já coloquei. Tá bom, então. Eu escrevi, tá bom? Obrigado, Val. Bom, quem esqueceu pode mandar de novo, não tem problema não, tá bom? Acho que a Sirlena também colocou, né? É que eu não achei o nome dela aqui, senão eu faria por ela também. Mas assim, Sirlena, pode mandar de novo. Então coloca Sirlena Gomes e a unidade que você estuda, tá? Não tem problema não, tá bom? Obrigado também por você ter avisado. Bom, como eu falei para vocês, a minha amiga, eu tenho uma amiga em comum, né? A minha esposa também é amiga dela. Ela me mandou um vídeo de um cara, olha só, é o esposo dela, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Conseguem ver minha tela, pessoal? Sim. A cara do sem vergonha. Ó, vamos lá então. Vamos ver o que foi que ele falou para ela. Vamos tentar entender essa situação, tá bom? Oi? E aí, Renatinha?
Tudo bem, meu amor? Aí, ó, cara. Ó só, já mandei todas essas. Ó. Que gostoso. Mas pena que acabou. Ó, agora o que eu vou tomar? o álcool do Corona. Do Corona. E ó, Corona, o álcool do Corona. Perfuminho seu também. Já vai. Amo você. Valeu. Tá uma delícia. Tô te esperando. Olha a cara do sem vergonha, galera. Vê se pode. Mandou um vídeo para a esposa, tinha tomado todas, e aí mandou ainda um vídeo, nesse vídeo falando que agora acabou, já que acabou a cerveja, então eu vou tomar o álcool do Corona, que acho que é o álcool, né, que ele vai ver, usa para poder desinfectar e tal, e o seu perfume. Aí, vocês podem, deixa eu tirar aqui, né, perdão, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Vocês podem até se perguntar, professor, mas isso aí é loucura, porque será que uma pessoa... Agora sim. Aí, Sirlena, perfeito, eu vi que você colocou, muito bom. Professor, será que uma pessoa, louco, chega nesse ponto, uma pessoa chega nesse ponto de tomar, por exemplo, álcool, ou álcool mesmo, assim, sei lá, perfume, ou álcool do tipo? A gente vai ver. Mas não adianta que sim, pessoal, tá? Porque o alcoolismo é um problema que é muito sério. E faltando, sei lá, cerveja ou pinga, enfim, o tipo de bebida que a pessoa ingere, né, bebida alcoólica, faltando, provavelmente ela vai procurar álcool. O corpo dela Professor, eu posso contar uma experiência? Por favor, claro. Pode ser agora ou o senhor quer no final? Mas Não, é sobre o assunto. Pode falar, por favor. Professor, o meu tio, ele começou bebendo de pouquinho. Aquela história assim, do beber socialmente. Isso é uma Foi cilada. bebendo, aí começou a mudar os tipos de bebida. Foi para as mais fortes. E ele morreu com cirrose hepática. Meu Deus. Durante 6 meses, ele só bebia pinga, aquela 51, eu não sei nem se existe isso ainda, 51, e ele simplesmente não podia nem comer, comida entrava na boca e saía, ele não conseguia mais comer, só bebia, morreu com cirrose hepática, puro osso, professor, puro osso. E quantos anos, Ana? Você tem noção? Que ele tinha? Isso, mais ou menos? Ele tinha uns 45, 46 anos. Caramba, morreu novo, hein? Novo. E Nossa. sabe como ele fazia com a família? Ele tratava os filhos tão mal, professor, por causa da bebida, né? Normalmente então, os filhos viviam debaixo das camas, só apanhando do pai. Foi essa, a imagem que eles têm do pai até hoje. Uma outra coisa, professor, a bebida mata os neurônios. Mata. A gente vai ver possíveis complicações, tá? Mas, sim, concordo com você. A pessoa fica descontrolada muitas vezes e, dependendo, se tiver em falta, né? Se ela não tiver álcool ali, pode ter crise de abstinência. E professor, aí, fica violenta, agressiva. Oi? Assim, o que eu acho mais sério, assim, dessa história é que ele começou socialmente, como todo mundo começa. É uma cilada, Ana, isso aí. A gente vai falar... Então, não, é só isso que eu vou contar, só isso, professor. Não, agora pode continuar a aula, desculpe. Não, imagina, aproveitando, obrigado por compartilhar a sua experiência. É próxima, né? Não é algo distante, é seu tio. Eu também conheço pessoas muito próximas também que têm problema com álcool. Não chega nesse nível ainda de agredir, sei lá, esposa, filhos, não chega nesse nível. Mas, assim, ele tem problemas seríssimos, assim. É difícil, por quê? Vamos já, então, entrar... fazer só rapidinho uma introdução. É difícil porque, muitas vezes, as pessoas começam a beber socialmente. Então, eu já morei fora 2 vezes quando eu estudava no médio. Eu fui estudar em um colégio em uma outra cidade e também fiz a faculdade em outra cidade. Tanto no ensino médio quanto no superior, eu conheci pessoas que não bebiam, não usavam drogas, não faziam nada disso. Tipo assim, pessoas... Como assim que não fazia uso de nenhum tipo de droga? Nem álcool, nem, sei lá, cocaína, maconha, nada. Entretanto,
por conta dessa saidinha ou esses encontros com colegas e tal, aí vai um colega oferece, um amigo chama, aí a pessoa fica com medo de sentir quadrado, né? Muitas pessoas brincam, falam, ah, você é quadradão. Isso aí já passou, pleno século XX, você... Desculpa, pleno século XXI, você com essas suas ideias, nada a ver. Enfim, começam a criticar. E a pessoa, por não querer ser motivo de chacota, de brincadeira, de zoação, acaba caindo no conto do vigário. Então, logicamente, a pessoa vai começar a beber, começa aos poucos, só que a gente vai ver na aula de hoje, o corpo vai se acostumando com as doses. Então, cada vez mais a pessoa tem que beber mais para poder sentir o efeito do álcool. Tá? Então, é uma coisa seríssima. Isso também vai para drogas e tal. Lá onde eu morava no médio mesmo, vi muitos meninos assim, entrando sem problema nenhum e saindo viciados. Viciados em alcoólatras ou viciados em cocaína, crack e tudo mais. Então, assim, sim, esse beber socialmente é uma bomba, é uma cilada e é muito perigoso. Principalmente para quem já tem uma predisposição genética. Tá? Então, eu vou falar a gente vai começar a aula, a gente vai chegar nesse ponto da predisposição genética, mas alguns estudos já mostram que, por exemplo, filhos de pais alcoólatras têm muito mais chances de se tornarem alcoólatras quando adultos, tá? A gente vai chegar lá. Bom, vamos lá. Eu não quero... É isso mesmo, Ana, perfeito. Não querem ser excluídos da turma, do convívio ali que eles têm, do contexto, do ambiente, né? Seja na faculdade, seja roda de amigos mesmo, sei lá, seja no ensino médio, e por não quererem ser diferentes, entre aspas, e não querem ser motivo de chacota e tal, acabam aceitando o convite, mas é um convite, na verdade, para muitos problemas, tá? Se não, eu não quero dizer para a morte, porque não é uma regra, mas muitas vezes é um convite para a morte, tá bom? Lógico, em longo prazo, né? Bom, vamos lá então. Antes de tudo, eu queria só dizer para vocês que dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional do Combate ao Álcool, tá? Então, nós temos um dia, assim como a gente tem o dia do idoso, o dia, sei lá, dia da criança, do pai, da mãe, dia contra o suicídio, enfim. Assim como a gente tem, tá, dias específicos, nós também temos o Dia Nacional do Combate ao Álcool. Entendam a relevância, né? Logicamente, infelizmente, né? A relevância que esse assunto tem em contexto nacional, tá? É um contexto, na verdade, internacional. Os países, vários outros países, né? O mundo todo sofre com isso. Mas, falando especificamente do Brasil, essa temática é tão relevante, é tão frequente e tem impacto tão grande na saúde pública do nosso país que estipulou-se uma data para o combate ao álcool, que é dia 18 de fevereiro, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma provocação aí, tá? Será que todo mundo que bebe é alcoólatra? E mais uma pergunta. Aí eu gostaria que uma pessoa me respondesse. Rapidinho, tá? Sim. A Valdirene respondeu. Ah, eu não escutei. Você pode falar de novo, Val, por favor? Eu não escutei o que você falou. Eu não ouvi a pergunta direito que o senhor fez. Não, foi a outra Valdirene, meu amor. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta para ele, o seguinte... Nossa, tá bem baixo. Esse tema foi eu que sugeri ele, porque, assim, meu relacionamento acabou devido ao alcoolismo, porque eu perdi meu filho e o pai da minha filha começou a beber e me espancar, sabe? Então, assim, Nossa. É um tema que eu sugeri ele também. Eu tenho certeza que eu sugeri ele no questionário, sabe? Porque, assim, não é fácil lidar com o alcoólatra. Ele começou a beber, o amigo falava assim, você não bebe, você é careta,
tem que beber. E já chegou uma fase dele chegar em casa, não ter bebida, não fechar os bares, não ter mais bebida, ele tomar álcool, tomar perfume e ficar bem agressivo mesmo, sabe? De fazer espancamento mesmo, e bater. No dia seguinte eu não lembrava do que acontecia, perguntava por que minha cara estava roxa, por que minha pele estava mancando. Já chegou a tomar até perfume, pegava perfume assim, ó, e bebia. Quando os bares fechavam, tomava álcool. Você falou assim que ia tomar álcool 70 no vídeo que eu coloquei nos meus stories. Ele tomou álcool de fazer limpeza aí de casa. Ele tomou álcool o quê? Val, essa última parte eu não entendi, desculpa. Sabe álcool de fazer limpeza e álcool normal, não álcool 70? Sei, eu sei. Já chegou a tomar esse álcool, porque não tinha mais bar aberto. Tomou, eu vivi Caramba, um inferno, sabe? Que conviver com pessoa alcoólatra é pior que com usuário de droga. Porque o usuário de droga rouba e vai embora, né? E o pessoal alcoólatra, como que diz? Ele é uma pessoa assim se torna uma pessoa agressiva, entendeu? Eu chegava em casa, queria beber perfume, bebia álcool de limpeza, e é muito difícil conviver com pessoa alcoólatra. Isso mesmo, Val. Bom, é verdade, um dos impactos negativos que tem é justamente nessa questão social, principalmente familiar. Lógico, profissional também, né? Porque isso vai repercutir lá na vida do cara, no trabalho do cara. Em algum momento a turma vai descobrir e isso pode fazer com que ele tenha um desempenho, sei lá, ruim ou péssimo ou insatisfatório, pode ser mandado embora, enfim. Mas sim, a família, na minha opinião, também é a esfera que mais sofre com isso. E talvez até sofra mais do que a própria pessoa. É difícil. Eu sinto muito pelo seu relato. Eu conheço também algumas mulheres que sofreram assim, com isso. Homens, eu só conheço um cara que sofreu com uma mulher que era alcoólatra. Ou melhor, eu conheci, né? Mas assim, mas normalmente é homem. A gente vai ver por que isso acontece. Tem uma lógica, aproximadamente 70% dos alcoólatras são homens e somente 30% mulher, tá? Então é por isso que a gente vê mais homem alcoólatra e tudo mais. Oi? Geralmente fala que não são alcoólatras, eles não aceitam. Isso. Eles não aceitam que eles são alcoólatras. A gente vai ver para fazer o diagnóstico, você tem que fazer algumas perguntas. E aí uma das perguntas é isso. Alguém já criticou, já falou que você, sei lá, tá bebendo exageradamente? Se sim, como você reagiu? Se a pessoa responder, sei lá, fiquei nervoso, eu não concordei, achei que não e tudo mais, é um forte indício que talvez ela realmente seja alcoólatra. A gente vai chegar lá, tá bom? Obrigado pelo seu relato. Mas aí, Val, respondendo a pergunta. Professora, eu ia falar assim, não estou bebendo com seu dinheiro. Não, tem uns que falam assim, não, mas eu posso beber quantas eu quiser, eu estou bebendo com o dinheiro do meu trabalho, né? É verdade, isso acontece mesmo, Sirlena. O que não muda muito, né? Tipo assim, isso é indiferente, se está bebendo ou não, os prejuízos são os mesmos. Não depende de onde vem a grana, você vai ter prejuízo mesmo assim. Mas obrigado pela sua colocação, faz muito sentido. E muitos justificam assim. Fala que é drama da família, fala que é mentira, fala que não é tudo isso. É complicado. Obrigado, viu, pelo seu relato, Val. Mas aí, você acha que quem bebe de vez em quando é alcoólatra? Respondendo a pergunta. Você consegue? Depende se de vez em quando, a quantia que bebe. Aham. Se beber bastante, é alcoólatra, porque o alcoólatra não é aquele que bebe todos os dias. Aham. Porque assim, o pai da minha filha bebia, mas não era todos os dias, mas quando bebia, ele invernava, passava 3, 4 dias tomando. Beleza. Eu acho assim, quem não bebe todo dia no alcoólatra, é alcoólatra também, sim. Porque assim, não é que, vamos supor, a pessoa tem que saber tomar. Tem pessoas que bebem socialmente e tem pessoas que quando vai beber, tira a noite toda para tomar e vai tomando. Feriadão. Né? Vai vir um outro feriado prolongado aí, né? Que Nossa, Deus.
Pode ver que feriado prolongado sempre aumenta o número de acidentes na pista. Não é por acaso, é porque a galera toma todas. E isso acaba repercutindo, logicamente, na forma que dirigem e tudo mais, e sempre vai dar um problema. Bom, Com certeza, quem não bebe todo dia é alcoólatra também. a gente vai ver que tem uma definição para isso, que é abuso de álcool. Então, a pessoa pode fazer um abuso, e a gente vai ver o que é o alcoólatra. Eu vou falar agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de dar 3 exemplos de pessoas famosas que são alcoólatras. O alcoolismo não pega só a gente, assim, gente como a gente não, gente comum, gente que não é famoso, não. Famosos também são alcoólatras. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Vamos lá. Um é Zeca Pagodinho. Oi? Um é Zeca Pagodinho. Não era ele, mas ele talvez seja a referência quase que máxima. Eu acho que atualmente ele só perde para o Fábio Assunção. mas é difícil. Porque assim, ó, basicamente, mas o Zeca com certeza é. Tanto que ele faz propaganda e tal, ele é. Mas só assim, canta tomando, né? Só canta tomando. Mas assim, ó, 3 exemplos. Hoje ele diz que não está mais, tá? Mas até recentemente ele estava. Ele foi considerado, teve problema com drogas e com álcool e tudo mais. Fábio Assunção, o galã lá da Globo. Rita Lee e o Anthony Hopkins. Eu não sei se vocês conhecem, que é o do Hannibal. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Espera aí. Ele é lógico, um ator também americano. Eu acho que ele é americano, eu acho. Ele fez aquele filme O Silêncio dos Inocentes, professor. Ele é inglês. Isso. Deixa eu mostrar. Sabe quem é? Ele é bem famoso. Deixa eu mostrar ele para vocês, ó. É esse cidadão aqui, ó. Consegue ver minha tela? Sim. É esse cara aqui, ó. Fez Hannibal. A cara dele já não nega, né? Oi? A cara dele não nega, né? Então, ele tipo assim, admitiu que tem problemas com álcool e tudo mais. E muitos outros. Charlie Sheen também, aquele cara dos 2 homens e meio. Muitos. Então, assim, eu só peguei 3 exemplos de pessoas famosas para vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Fábio Assunção. Fábio Assunção também. Agora ele tá sequinho assim, bonitão, mas ele tava assim, ó. Aqui ele ainda tá bonito, mas sim, ele tava muito diferente do que ele tá hoje. Ele teve, inclusive, vários problemas com... Vixe, assim, a vida dele virou de cabeça para baixo. E a Rita Lee, que é aquela roqueira lá, aquela cantora e tudo mais. Então, assim, peguei 3 exemplos para vocês entenderem que o alcoolismo pode afetar pessoas de todas as classes sociais, sei lá, de todas as cores, de todos, sei lá, diversos países, nacionalidade, independe, tá? Independe. Basicamente, a gente pode definir alcoolismo como uma dependência do álcool, tá certo? Então, a pessoa, o alcoólatra ou o etilista, que é essa pessoa que é alcoólatra, né? Ela fica dependente, preste atenção nessa palavra, dependente do álcool, tá bom? E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera o alcoolismo como uma doença. Aí, a gente pode entender, né, também o alcoolismo está muito relacionado ao uso constante, uso frequente, descontrolado, progressivo, tá bom, de bebida alcoólica. E é lógico que esse uso constante, progressivo, descontrolado, frequente, vai acabar impactando diretamente no funcionamento do organismo, tá? O organismo desse indivíduo não vai funcionar normalmente. Eu vou mostrar para vocês possíveis alterações, complicações por conta do alcoolismo daqui a pouco, tá? E essas consequências são irreversíveis. Depois a gente vai conversar quando chegar na parte das complicações, tá bom? Então, vamos lá. A pessoa delas que fica é cirrose transaminase alta, né? Não entendi, Val, desculpa. Umas mais frequentes é a cirrose, né? E a transaminase alta, que o pâncreas para de produzir a tal da insulina, né? Pode causar, sei lá, depressão, disfunção erétil, enfim, eu vou falar, mas sim, realmente a cirrose é muito famosa e pode acontecer e acontece com muita frequência em pessoas assim, tá bom? Muito bom.
a pessoa que é dependente do álcool, além de prejudicar a vida dela, a gente viu um exemplo muito claro agorinha, tá? Que nem a Val relatou a história dela, a triste história dela. A família também é afetada. Os amigos, os colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que tenham relação com o alcoólatra, com o etilista, vai sim ter a sua vida prejudicada, tá? Eu falo, na maioria das vezes, essas pessoas, mas não só. Por exemplo, uma pessoa bebe, pega o carro e atropela alguém. Essa pessoa também teve a vida impactada, afetada por conta do alcoólatra, né, da pessoa etilista, tá? Mas normalmente quem sofre mais é a família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e tudo mais. Vamos lá. Existem, né, estudos, pesquisas que mostram que existe sim uma predisposição genética, tá? Então, isso quer dizer que, como eu falei, filhos de pessoas, de pais alcoólatras, têm mais chance de serem, quando adultos, ou quando tiverem contato com álcool, serem pessoas alcoólatras, tá? Então, assim, fatores genéticos aumentam o risco da pessoa se tornar alcoólatra, de acabar contraindo essa doença, né? Já que a OMS considera o alcoolismo como uma doença, então a gente pode também entendê-la assim. Então, quem tem fator genético pode ter mais chance de acabar contraindo essa doença, tá? Então, assim, o que isso significa, gente, na prática? Certas famílias têm mais chance, como, por exemplo, vou citar um caso, em gêmeos idênticos, tem mais chance, logicamente, se eles tiverem genética, né, essa predisposição, tem muito mais chance também de se tornarem alcoólatras. Por exemplo, um casal, vou dar um exemplo bem agora, bem assim, diferente. Um casal adotou uma criança. Essa criança tem uma predisposição genética. O casal nunca bebeu, nunca. Foi lá, adotou, de repente a criança cresceu, quando adolescente teve contato com álcool, de repente se tornou alcoólatra. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Talvez ela já tivesse essa predisposição genética. Como ela estava lá para ser adotada, os pais dela talvez fossem pessoas alcoólatras. Isso estava na genética dela. Quando ela teve contato, ela contraiu a doença mais facilmente, tá bom? Vamos lá. Vamos, Tá então, mudo, professor. Tá mudo? Tá mudo? Conseguem me ouvir? Consigo. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Sim. Consigo. Beleza. Bom, quem falou que está mudo consegue me ouvir agora? Olá? Bom, se tiver problema, pode me chamar de novo, por favor, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Provavelmente, né, as estimativas que são feitas pelo governo apontam que 10% da nossa população sofre com o alcoolismo, tá bom? Isso acontece que em vários lares brasileiros, como eu falei para vocês, isso independe de classe econômica e tudo mais, isso é indiferente, tá? Os homens correspondem a 70% dos casos. Vejam esse número, 70% dos casos, e as mulheres ficam mais... Licença, eu perdi a explicação, porque ficou muda e caiu e voltou de novo. Desculpa, Val, não entendi. Quando o senhor estava falando, ficou mudo, aí o Zoom derrubou e voltou de novo. Só peguei esse finalzinho de 70% dos homens só. Ah, tá. Vamos lá, ó. O que eu falei foi o seguinte, resumindo, né? Existe uma predisposição genética. Então, por exemplo, filhos de pais alcoólatras têm mais chance de se tornarem alcoólatras também. Foi isso que eu falei. Então, por exemplo, se você tiver um casal que não bebe, um casal não bebe, adotou uma criança que estava ali no orfanato, por exemplo, que é filha de pessoas alcoólatras, de pais alcoólatras, se essa criança tiver contato com álcool, ela tem muito mais chance de contrair a doença, né, de se tornar também uma pessoa alcoólatra por conta da genética, tá? Então, não só fatores ambientais aumentam a chance de uma pessoa ser alcoólatra,
mas também fatores genéticos, tá bom? Foi isso que eu falei. E o que eu falei também é que 10% da nossa população sofre com o alcoolismo. 70% desses casos, homens, e 30% mulheres, tá bom? Vamos lá. Professor, mas por que isso acontece? Por que as pessoas por que as pessoas se tornam alcoólatras? Então, como eu falei, tem vários motivos, tá? Mas basicamente tem uma coisa que a gente chama tolerância. Tolerância. Essa tal da tolerância que aqui que mora o problema. Tolerância é o seguinte, basicamente, conforme você faz a ingestão do álcool, se você fizer uma ingestão frequente, constante, como eu falei que é o caso da pessoa etilista, o seu corpo, o seu organismo vai se acostumando com aquela dose. Então, assim, ninguém, por exemplo, que é alcoólatra, já começa tomando, sei lá, 4 caixas de cerveja. Não é assim. A pessoa começa aos poucos. Então, sei lá, uma garrafa, a pessoa já fica meio alterada. Só que conforme o tempo vai passando, o organismo dela vai se tornando mais tolerante. Então, vai tolerando mais aquela dose, logo aquela dose não vai fazer mais efeito. O que então a pessoa etilista, alcoólatra faz? Aumenta a dose. Aí ela vai ter os efeitos do álcool. Só que depois de um tempo, o organismo dela também já vai se acostumar com aquilo. Aí ela tem que aumentar a dose. Vai cada vez mais aumentando. Então, assim, mulheres toleram menos. Então, por exemplo, isso não sou eu que estou falando, tá? Tem pesquisas que mostram isso. O homem consegue beber mais, ter uma quantidade maior, tá? E ter efeitos menores. Então, tipo assim, uma mulher, entre aspas, fica mais louca, ou ela tem mais efeito, ou demonstra mais esses efeitos, ela sofre mais os efeitos do álcool, uma dose menor quando comparada a de um homem. Isso é por conta de organismo e tudo mais. Então, assim, mas indiferentemente, homens e mulheres, quando fazem o uso de álcool, cedo ou tarde vão precisar aumentar a dose para conseguirem ter esses efeitos, tá? Por exemplo, que efeito, professor? Eu conheço uma pessoa que toma todo dia, ela bebe todo dia, literalmente, sem exagero. E ela me falou assim, na verdade, eu não tomo porque eu gosto do álcool. Olha só o que ela me falou. Falou para mim, hein? Eu não tomo porque eu gosto do álcool. Na verdade, eu tomo porque a cevada... Olha o que ela falou. Porque a cevada me faz relaxar. Aí, vejam, se a intenção dessa pessoa é relaxar e ela toma todo dia, o organismo dela vai se acostumar. Tanto que é isso que acontece. Então, sempre ela aumenta a dose, porque ela quer relaxar, os efeitos não vão acontecer, porque o organismo dela já se acostumou, e ela vai aumentando, e conforme ela aumenta, mais problemas ela tem, tá? Mas como ela está procurando, segundo ela, ficar relaxada, então ela vai ter mesmo, com certeza, muitos problemas decorrentes do organismo dela já se sentir tranquilo e não sofrer mais os impactos com aquela dose que ela tomava. Por isso que ela sempre aumenta, tá bom? Fatores de risco são muitos, tá? Muitos mesmo, mas eu trouxe alguns aqui para vocês. Alguns fatores acabam contribuindo para o surgimento dessa dependência do álcool. Vamos lá. Facilidade de acesso. Eu não sei, eu tinha um tio que era, mas hoje ele não é mais. Mas ele me falou que uma dose no bar, uma dose de pinga, custa 50 centavos. Na época ele me falou isso tem uns 5 anos ou 6. Então, assim, imagine, é muito fácil. Então, a facilidade de acesso, a facilidade que a pessoa tem para ter acesso ao álcool é muito grande. Então, isso pode ser um fator de risco. Também, normalmente, o álcool está associado à diversão. Então, é difícil um encontro familiar que, como, por exemplo, num fim de ano, num feriadão prolongado, num almoço, num jantar de sexta-noite, de fim de semana, num aniversário, é difícil uma família que não, por exemplo, que não leve álcool, tá? Então, essa associação do álcool a um ambiente social, a pessoa relaxar, a diversão é muito alta, tá? Então, o álcool é muito associado a isso, isso também acaba sendo um fator de risco, tá? Muitas vezes, eu acho que hoje não muito mais. Antigamente, eu acho que era mais assim como o cigarro.
O álcool era visto como algo de glamour, como algo chique, algo refinado. Isso também, principalmente há umas décadas atrás, era um fator de risco, né? Como era algo chique, as pessoas queriam passar essa impressão de ser chique e tal, e muitas vezes acabam caindo no ponto do vigário e acabam se tornando dependentes, tá? Histórico familiar, a genética é importantíssimo também. Muitas vezes os jovens, os adolescentes, têm um contato precoce, né? Ou até mesmo crianças têm contato com o álcool precocemente. Isso também é um fator de risco. Então, assim, gente, basicamente, tudo isso que eu falei e mais outras coisas, por exemplo, eventos de vida, então, sei lá, o cara foi traído, ou a moça foi traída, por exemplo, perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu a mãe, vai tentar procurar uma solução no álcool, tá? Então, eventos de vida também podem ser fator de risco, né? E muitas outras causas, tá? Basicamente, esses fatores que eu citei acabam fazendo com que o alcoolismo se torne um problema muito sério, um problema muito grave de saúde pública. E ele é muito difícil de ser combatido, da gente combater. Eu vou falar o porquê, mas basicamente porque a pessoa tem que reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela realmente é dependente, que ela é alcoólatra, que o álcool trouxe inúmeros problemas para a vida dela e tudo mais. A gente vai chegar lá. Sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa etilista, alcoólatra, dependente do álcool? Normalmente, né, esses sintomas são sinais e sintomas, na verdade. Não sei se você sabe a diferença, basicamente, entre sinal e sintoma. Sintoma é o que você sente. E sinal é o que as pessoas veem em você, tá? Então, assim, por exemplo, Parkinson. Qual que é um sinal muito claro de Parkinson? Os tremores, tá? Qual que é um sintoma muito clássico de infecção? Febre. Você está sentindo a febre, tá? Então, assim, só essa diferença. Então, esses sinais e sintomas estão associados aí ao álcool. Eu vou falar para vocês alguns exemplos aqui, tá? Vamos lá. Mas, basicamente, esses sinais e sintomas estão muito associados à falta de controle que a pessoa tem, né? Logicamente, em relação ao álcool. A tolerância que fica cada vez maior. Lembra que eu falei para vocês? A dose de hoje talvez não vai ser a mesma dose de semana que vem. A pessoa vai ter que aumentar um pouquinho mais para sentir o efeito do álcool que ela está querendo, tá? E também esses sinais e sintomas estão intimamente ligados a manifestações de síndrome de abstinência. Vou falar para vocês, mas vocês sabem, quando uma pessoa é alcoólatra e ela fica sem álcool, ela fica muito agressiva e, sei lá, e tem muitos outros problemas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Sinais e sintomas: tremores nos lábios e também nas extremidades. Então, sei lá, nas mãos, nos pés, a pessoa pode ter esses tremores, tá? Náusea, vômito, suor excessivo, ansiedade, irritação. Em alguns casos, pode, inclusive, ter convulsão, estados de confusão mental. Se não me engano, foi a Ana que falou que o álcool afeta os neurônios. Eu acho que foi a Ana que falou no início da aula. Então, Ana, realmente, a pessoa... Falei sim, professor. Foi, né? Perfeito. Então, sim, estados de confusão mental também apontam para dependência de álcool, tá? A pessoa fica desorientada, fica perdida mesmo, muitas vezes no tempo, no espaço. Então, há uma falta de orientação no tempo, no espaço, e também pode ter alucinações. Isso aqui depende porque o álcool mexe com o nosso sistema nervoso central. Então, sim, a pessoa pode ter alucinações, tá? Vamos lá. Eu gostaria de falar mais alguns sinais e sintomas. Muitas vezes, pessoas... Professor, só um momentinho. Claro. Desorientação do tempo e o quê? Espaço. Então, por exemplo, orientação no tempo. A pessoa muitas vezes não sabe que dia é hoje, que hora pode ser agora, que ano que a gente está, que mês que a gente está, então fica perdida no tempo. Falta de orientação ou desorientação no espaço. Onde eu moro,
Que quarto é esse da minha casa? Que cidade que eu tô? Que estado que eu tô? Que continente? Que país? Que região? Então a pessoa fica desorientada no espaço e no tempo, tá bom? Isso pode acontecer. Não é regra, mas pode acontecer. Compulsão. Então a pessoa muitas vezes tem um desejo muito forte e até mesmo incontrolável de beber. Pode ter dificuldade de controlar o consumo, como eu falei para vocês. Vai ter alguns sintomas de abstinência, como, por exemplo, náusea, como eu falei, suor, tremores, ansiedade, principalmente quando ela para de beber. Então, a falta de álcool no organismo faz a pessoa ter essa crise, né? Os sintomas de abstinência, tá? Como que a gente faz o diagnóstico, professor? Gente, o diagnóstico, algumas perguntas, algumas questões norteiam, direcionam o diagnóstico, facilitam o diagnóstico, tá? São algumas perguntas. Faz conta que eu sou aqui, sei lá, um psiquiatra agora. Não precisa me responder, fica só aí com você, tá bom? Então, eu sou o psiquiatra e você é o meu paciente, tá? E a gente está no consultório e eu vou fazer algumas perguntas para ver se você é alcoólatra ou não, tá? Ou para ver se pelo menos você tem chance. Vamos lá. Não me respondem, por favor, é privacidade, fica com vocês, não precisam falar, tá bom? Você já pensou que deveria diminuir seu consumo de álcool? Alguém já te criticou por causa da bebida? Se sim, você ficou irritado com isso? Você já se sentiu mal ou culpado por beber? Você já acordou e a primeira coisa que você fez foi beber para se sentir bem? Bom, essas são as perguntas, tá? Algumas das perguntas, tá bom, gente? Apenas, olha só, veja só. Apenas um sim registra um possível problema, tá? Eu não estou acusando, não estou falando que você é alcoólico, que você é dependente de álcool, eu não estou falando isso. Estou falando que essas perguntas, se você for em um consultório de um psiquiatra, ele provavelmente vai fazer essas perguntas e outras para você, tá? Então, fica com a resposta aí, mas essa é uma forma da gente fazer um diagnóstico. Lógico, tem todo também um compilado de informações, então o psiquiatra vai fazer outras perguntas relacionadas a, sei lá, a família, ao ambiente de trabalho. Pode internar, professor? Perdão? Desculpa, não entendi. E se tiver várias, pode internar. Pode internar ou já procurar uma ajuda. Brincadeira. Mas assim, depende também, gente, muito da fase, né? Então, por exemplo... Tem um medicamento que eles dão também, né? Perdão? Tem um medicamento que o psiquiatra passa para não tomar, né? Tem. Então, eu vou chegar lá, mas tem. Então, sim, tem medicamentos, tem terapias, tem grupos de alcoólicos anônimos, a gente vai chegar lá também. Mas, assim, o que a Sirlena falou, né? Talvez você tenha respondido sim agora. Sei lá, você perdeu sua mãe, perdeu sua avó, perdeu seu cachorro, sei lá, que você gostava muito, estava com você há 15 anos. Então, um período, talvez você está assim, talvez você não seja assim. Então, a gente tem que também ter esse pensamento um pouco mais crítico. É lógico, se isso se perdurar por muito tempo, é complicado, né? Então, um sim pode indicar um problema, mas não necessariamente você tem um problema, tá bom? Pode indicar. Vamos lá, gente. Então, assim, é importante sempre buscar ajuda, tá bom? De profissionais da saúde, tá? Se você sentiu que o álcool influencia negativamente a sua vida, de alguma forma, com sua família, lá no seu trabalho, ou sei lá, com seus amigos, o recomendado é que você procure profissionais, tá certo? Da saúde, para que consigam te ajudar e tudo mais. Então, sofreu impacto na sua rotina, sei lá, no seu trabalho, na faculdade, por conta de álcool, tá? Nas suas relações pessoais, por conta de álcool, é recomendado que você procure ajuda. Tratamento. Qual que será que é o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é reconhecer que você é etilista, que você é alcoólatra e que você quer mudar. Muitas vezes a gente peca aqui.
nossa, o meu pai é alcoólatra e a gente vai internar ele à força. Sei lá, pode acontecer isso, pode, sei lá, quer internar, pode acontecer, internou. Mas se ele não entender que ele precisa de ajuda, se ele não reconhecer que realmente o álcool tem feito muita coisa ruim na vida dele, dificilmente vocês família, né, terão um resultado positivo no tratamento, tá bom? Então, o primeiro passo é reconhecer que é alcoólatra, sim, e que quer mudar. Reconhece e externaliza que quer mudar essa situação, que quer dar a volta por cima e tudo mais. Próximo passo, a família ou o dependente, né, ou a família ou a pessoa etilista, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, e aí sim, esses profissionais vão conseguir avaliar o quadro, especificamente daquele paciente, né, e encontrar possibilidades de tratamento, tá certo? E aí, lógico, o tratamento, gente, pode ir desde a desintoxicação, que é basicamente você fazer a retirada da bebida, observação, com acompanhamento profissional, tá bom? Também, nessa desintoxicação, por um lado, você retira a bebida, ou por outro, vai ter que fazer a ingestão de medicamentos, como a Val muito bem falou, tá bom? Esses medicamentos auxiliam no controle do desejo de beber, tá? E também pode-se ter um aconselhamento individual, então, sei lá, o psiquiatra, o psicólogo, ou até mesmo outros profissionais, podem aconselhar essa pessoa individualmente ou até mesmo grupalmente, tá? Então, ou conselhos ali na salinha, só o psicólogo e o paciente, ou uma ajuda em grupo, que eu vou falar para vocês um exemplo de ajuda em grupo que a gente pode ter. Evidentemente, a família, entendam, a família e dependendo da situação, o cuidador também, se esse etilista, se essa pessoa tiver um cuidador, tá? Então, a família, o cuidador, são peças fundamentais, tá, gente, nessa etapa. Por quê? Todos estarão envolvidos. Todas as pessoas do convívio dessa pessoa, do convívio, né, no caso do dependente de álcool, do alcoólatra, estarão envolvidas e todas sofrerão impacto. Então, sim, familiar, cuidador, pessoas próximas também precisam entender que essa parte que é fundamental. Então, tem que procurar apoiar, procurar ajudar, ter paciência, tá? Muitas vezes, a família tem que avaliar o que é melhor, conversar com a pessoa, olha, eu acho que é bom você ficar internado. Tem clínica, né? Vocês sabem, tem clínica para quem tem problemas, sei lá, por exemplo, para quem é alcoólatra, então é possível, tem clínicas hoje em dia que que a pessoa consegue ficar lá. Enfim, tem que tentar encontrar uma solução melhor para o etilista e para a família, tá? Então, tem que ver. Essa decisão, se vai internar ou não, enfim, tem que ser sempre tomada conjuntamente, tá bom? A família não pode decidir sozinha e querer forçar a pessoa, tá bom? Então, tem que ser algo conversado, a pessoa tem que reconhecer que ela precisa de ajuda e tudo mais, tá bom? E sempre jogo claro, olha, pode ser um pouco difícil, e provavelmente vai ser difícil esse processo da gente retirar o álcool. Vai ser difícil, mas a gente está com você, a gente quer passar com você, não se esqueça, nós estamos juntos nessa, você faz parte da nossa família, entendam, esse apoio é fundamental, tá bom? Eu internei, professor, o pai da minha filha. Desculpa, eu não entendi. Eu internei o pai da minha filha contra a vontade dele. Teve que pegar a polícia e pôr numa camisa de força e levar para a clínica, porque eu não estava aguentando mais. Desculpa. Não vou perguntar. Não, vai você. Pode perguntar. Resultou, tipo assim, ele ficar lá na clínica? Olha, tentou fugir, quebrou o pé. Eu ia falar isso. Normalmente, tentou fugir. Só que aí, eu tenho um coração muito bom. Quando nós fomos visitar, ajoelhou no meio de todo mundo. Eu juro que eu nunca mais vou beber, me tira daqui. Eu pagava 1.000 conto de clínica por mês, sem contar os produtos de uso pessoal. Minha filha, ela tinha 4 anos. Uhum. Entendeu? Aí, o que aconteceu? 15 dias, ficou em casa parecendo um santo.
depois voltou a beber, falou que eu internei ele para me arrumar uma outra pessoa. Até que, por fim, quando a minha filha fez 5 anos, eu falei assim, eu não aguento mais isso. E cheguei na minha falecida sogra, eu falei assim, ó, eu não aguento mais o seu filho. Eu vou abandonar o meu emprego, vou pegar minha filha e vou embora para bem longe. A minha filha teve acompanhamento psicológico até os 14 anos. Eu imagino. Porque ela via a agressão. Quando a babá dela não estava em casa, ela acompanhou a agressão. E até esse tempo atrás, ela estava fazendo terapia por conta disso. E tem coisas que afetam a criança até a vida adulta. Sim. Né? Mas, assim, internei para ter uma clínica em Marília. É por aqui por perto, não sei. Quando eu for para Rio Preto, eu vejo Lins, Marília, por essas bandas por aqui. Entendeu? Só que não resolveu. Quebrou o pé, tentou fugir. O médico falou assim, fulano, se você não parar de morrer, você não parar de viver, você vai morrer. Eu peguei ele um dia branco, pálido na cama, com transaminase alta e começo de pancreatite. Levei no médico, o médico aconselhou, passou a semana, bebeu de novo. Então, assim, tem pessoas que não querem ajuda, professor. Infelizmente. Val, é isso mesmo. Isso acontece. Infelizmente, eu vou falar para vocês, mas normalmente quando a pessoa... Eu entendo o seu posicionamento e vou falar... Tô falando, por exemplo, se eu tivesse no seu lugar, eu acho que eu caminharia por aí também, tá? Eu não tô te julgando não, porque eu acho que eu faria isso também. Sei lá, eu tenho uma filha, o cara tá me batendo, a família dele não me ajuda, não me dá respaldo. Uai, uma hora ele vai acabar me matando ou matando a minha filha, ou as duas. Então, eu agiria assim, tá? Então, eu não tô te julgando. E sem contar, professor, que ele tinha 1,90 m, pesava 130 quilos. Caramba, era maior que eu e mais pesada. Mais pesada. E assim, o dia quando ele me estampou, a minha filha chamou 190, ele virou para as polícias e falou assim, você é amante dela? Aí teve o que eu faço em corpo de delito, essas coisas. Filhinho de papai, né? A mamãe foi lá, pagou fiança e ele saiu. Isso acontece. Então, assim, isso é um problema, tá? Às vezes, nem a família aceita. Quando eu falo família, não falo a esposa, não falo, sei lá, os filhos. Eu falo, às vezes, a família que não está tão próxima. Então, às vezes, a mãe. Isso pode acontecer, viu, Val? Então, assim, vejam os problemas. No caso, ele pode ter, quando ele saiu, né, ele voltou a beber, porque o que acontece? O alcoolismo, na verdade, é uma doença que não tem cura. Ela é tratável. Então, sim, você tem tratamento, tá? Tem tratamento. Então, por exemplo, normalmente, esses medicamentos que a gente usa é para causar uma aversão. Então, a ideia do medicamento é fazer com que a pessoa não queira mais fazer o uso do álcool. Ou, pelo menos, diminuir, tá, essa compulsão pelo álcool, tá certo? Entretanto, a doença ela é tratável, mas ela não tem cura. Então, você pode controlar com medicamento, com psicoterapia, com aconselhamento individual ou grupal e tal, mas a pessoa pode ter recaída, tá? Sabe então, como que eu dava remédio para ele? Porque assim, por boca ele não queria tomar, né? O remédio que o psiquiatra passou. Eu amassava num pilãozinho assim de madeira, amassava, colocava no leite com Nescau e dava para ele beber. Quando ele saía para beber, ele voltava a vomitar até as tripas. Isso porque, acontece... Assim, de livre e espontânea vontade, ele não queria tomar. Aí o psiquiatra falou assim, olha, você amassa e coloca no que ele mais gosta. Era leite com Nescau de manhã e eu já ia lá, ó, tacava no leite com Nescau. Então, são estratégias, muito bom, porque assim, ó... Não te ouço. O tratamento provavelmente era um grau um pouco avançado e ele estava... Provavelmente era um grau um pouco avançado e estava violento e tudo mais. Mas tem grau que não é tão avançado assim. Como eu falei para você, eu conheço uma pessoa muito próxima que bebe todo dia e não faz isso. Então, assim, o tratamento vai depender do grau, do nível de dependência da pessoa e também dos recursos disponíveis ali na comunidade, tá? Então, sim,
existe esse envolvimento, esse apoio da família, que são fundamentais na recuperação. Mas não é só isso, tá? Então, a gente tem que recorrer a serviços, a ferramentas que a comunidade disponibiliza, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora uma dessas ferramentas, tá? Obrigado, Val, pela sua colocação. Eu não sei, vamos ver, talvez você tenha... Vamos ver se você fez o uso dessa ferramenta aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Aí, conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Consigo. Ó, isso aqui, eu coloquei aqui para vocês. Eu procurei aqui grupos de alcoólicos anônimos em Ribeirão Preto, em Franca e em São José. Que eu sei que tem gente dessas regiões, né, falando com a gente, tá bom? Então, ó, isso aqui é em Ribeirão. Olha o tanto de possibilidades ou de recursos, né, que uma pessoa, uma família, sei lá, alguém que sofra com uma pessoa alcoólatra, pode recorrer. Logicamente, gente, para fazer parte de um grupo de alcoólicos anônimos, a pessoa tem que reconhecer que precisa de ajuda, tá? Mas, digamos que o seu parente, ou até mesmo você, que é uma pessoa alcoólatra, reconheceu que precisa de ajuda, você pode recorrer. Olha o tanto de lugar que a gente tem em Ribeirão. Espera aí que que está carregando aqui. E aqui em São José, do Rio Preto. Aqui tem em alguns lugares. E aqui em Franca. Então, ó. Então, uma ferramenta, uma ferramenta que a gente pode utilizar é o grupo de alcoólicos anônimos. Professor, resulta... Perdão, alguém respondeu? Alguém falou? Acho que não. Não, acho que não. Resulta, eu vou contar uma experiência que eu tive na faculdade. Eu conheci, olha só a situação. Eu conheci logicamente eu não vou falar nome, né? E nem bairro, mas assim, eu trabalhava com pesquisa lá na UFSCar, e a gente sempre ia em bairros, em casas de pessoas idosas e tal, porque eu fazia uns estudos e tudo mais. Uma vez, primeira vez que aconteceu isso comigo, eu encontrei um casal de idosos alcoólatras, assim, foi um choque para mim. Não era nem só o esposo, era o casal. Então, a mulher e o homem eram, assim, alcoólatras, eles tinham problemas, assim, com álcool, mas o que estava ajudando eles, assim, estava fazendo com que eles dessem a volta por cima, era o grupo de alcoólicos anônimos, lá de São Carlos. Então, resulta, eu acho que muitas outras coisas podem impactar nessa resposta, mas sim, isso aqui ajuda sim. Tem pessoas que não se acostumam. Eu não vou contar a minha experiência, porque assim, lá eles discutem vários assuntos, você coloca a sua como você vive, situações que você já passou por ser alcoólatra e tudo mais, tá? Tem gente que não se sente à vontade, não quer compartilhar, porque acha que é motivo de vergonha, vexame, ou pode ser motivo de chacota, enfim. Não quero compartilhar a minha experiência, então o grupo de alcoólicos anônimos não funciona para mim. Eu prefiro mais um aconselhamento individual. Pode ser uma opção, não é problema isso, tá? Então, mas o grupo é uma ferramenta da comunidade, uma ferramenta das prefeituras, que pode sim ajudar muitas famílias, tá bom? Professor. O seu marido chegou a recorrer, Val? Vocês chegaram em algum grupo ou não teve nem como? Val? Não tinha acordo com ele, ele não aceitava que ele era alcoólatra. Isso. Então, aí, se ele não aceita, não tem... Eu falava assim, vamos procurar o AA, vamos procurar ajuda. Não, eu não sou doente, não preciso disso. Lá tem o AA. Tem o AA tanto lá em Dois Córregos, como em Brotas, Bauru, Jaú, tudo tem, sabe? Grupo de apoio. Só que ele não admitia isso. E assim, já vem, né? Assim, apesar do pai dele ser médico, mas o pai dele tomava uísque todos os dias, os irmãos dele todos bebem. Até o que tem esquizofrenia, ele bebe. Que é esquizofrênico, sabe?
Então, assim, já vem, como você falou, a predisposição genética, É, né? é isso. Engraçado que quando eu conheci ele não bebia. Depois que eu perdi a criança, os amigos falaram, você é careta, você não bebe. Eu falei, isso não é amigo, isso é inimigo. Concordo. Amigo, seu amigo, ele dá a mão que faz você levantar, não você É vir pro verdade. corpo. Não é? É Eu isso tive, mesmo. eu tive também, professor, uma ex-cunhada, Uhum. e ela largou, chifrou meu irmão, largou meu irmão e entrou no alcoolismo. Uma Tem muito. semana antes, o divórcio dele saiu, né? Aí ela Aham. pegou, eu vi ela arrastando no chão com a barriga enorme, que estava com cirrose. Estava andando não, estava arrastando o bumbum no chão pela calçada, xingando tudo. Morreu de cirrose hepática, cirrose não sei mais das plantas lá. Eu até falei pro meu irmão assim, tu é tão azarado que uma semana que tua mulher morreu, o teu divórcio saiu. Até brinquei com meu irmão, sabe? Falei assim, ó, tu é azarado, porque tua ex-mulher morreu, não, só semana antes do divórcio sair, uma semana que o divórcio saiu. A barriga dela ficou enorme. É doido, né? Assim, a vida é muito irônica. Mas assim, Val, obrigado por você ter Ó, professor, eu falo uma coisa, falado, gente. não é Ele não fácil. aceitava. Se não aceita, não tem como. Eu sei falar para o senhor, não é fácil conviver com alcoólatra. Não é fácil, não é legal. Eu Não aconselho imagino. ninguém a beber. Porque assim, se você toma uma dose hoje, amanhã você quer tomar outra. O médico falou assim para mim assim, tem que tomar um cálice de vinho todos os dias. Eu falei assim, eu prefiro tomar meu clonazepam, meu Estilox CR 12 mg, o amitriptilina, e não quero saber de álcool na minha vida. Eu tenho um trauma de álcool. É difícil, é complicado, Val. Mas assim, então assim, olha que legal a Val falando, né? Ó, existe, como ela falou, eu diluía enfim, no leite e tal. Mas assim, existem medicamentos, tá? Então tem medicamento que vai, sei lá, vai tentar bloquear esse gosto ou esse interesse, né, que a pessoa tem no álcool. Tem alguns medicamentos que tentam evitar recaídas. Então tem tratamento, gente. É tratável, não tem cura, porque a pessoa pode ter uma recaída, mas é tratável. Para fechar, só para fechar aqui, mas é um minutinho, aí a gente já encerra, eu só queria falar possíveis consequências. A Val já falou algumas, mas eu vou falar algumas que a gente tem que entender que é possível acontecer. Vamos lá. Consequências podem ser, sei lá, podem acontecer no sistema nervoso, por exemplo, alguns estudos, algumas pessoas, alguns profissionais, especialistas dizem que pode levar, por exemplo, à demência, tá? A diminuição da sensibilidade, a diminuição da força das pernas, no estômago você pode ter alguns problemas como gastrite, úlcera, no fígado, hepatite, acúmulo de gordura. Um exemplo muito claro que a Val deu, cirrose no pâncreas, você pode ter pancreatite. No sistema circulatório, vai aumentar o risco de miocardites, ou seja, problemas do coração, pressão alta, acidente vascular cerebral, AVC, né? Aterosclerose, problemas sexuais, redução da libido, ou seja, redução do desejo, né, sexual, da vontade de fazer sexo, ejaculação precoce, disfunção erétil, infertilidade, problemas neuromusculares, pode ter câimbras, perda de força muscular, como eu já falei, dormência, distúrbio de coordenação, vai ter mais chance de desenvolver depressão, de ter psicose, de ter problemas com memória, enfim, vejam quantos problemas estão relacionados ao excesso do álcool, tá? Então, é importante, eu só queria dizer... Pode levar também ao coma alcoólatra, né? Perdão? E pode levar também ao coma, né? Pode levar ao coma. Assim, eu dei alguns exemplos, mas pode sim, com certeza pode acontecer tudo isso, tá? Então, assim, gente, resumo. Não é fácil, é uma doença crônica, tem relação genética e outros fatores também podem influenciar, como, por exemplo, alguns eventos da vida.
ou questões relacionadas à socialização. Então, um amigo oferece, tal, para não ser careta, a pessoa vai e toma. É uma doença crônica, ou seja, não tem cura, mas é tratável. A gente consegue tratar, consegue controlar, desde que a pessoa queira. O tratamento vai depender do nível de dependência que a pessoa está. Tá? Também vai depender de recursos disponíveis ali na comunidade, tá certo? A família, o cuidador e profissionais da saúde, assim, têm um papel fundamental. Mas a pessoa tem que reconhecer. Então, talvez o maior problema talvez esteja aí. Até que a ficha caia. Isso pode levar anos, décadas, ou isso nunca pode acontecer, tá bom? Professor, E aí, talvez... Professor, faz Oi? 19 anos que eu não a vejo, mas segundo eu estou sabendo, que está aparecendo um idoso de 95 anos, sendo que ele tem 55 anos, e é hipertenso, e está com triglicérides, colesterol, um monte de coisa. Não, imagino. Hepatite no fígado. Não, eu imagino. Pode acontecer. Tudo isso. Pode acontecer demais. Então, assim, realmente tem muitos efeitos negativos e a gente consegue ajudar, mas a pessoa tem que reconhecer. Na pior das hipóteses, a família tem que avaliar se compensa ou não internar essa pessoa, ainda que a força, mas isso é uma decisão da família e eu não posso entrar, não posso opinar nisso, tá bom? Mas, caso e caso, tá bom? Oi? professor. Oi. Eu Tudo queria bom? saber, porque tem o grupo de apoio para o alcoólatra e para a família. Tem um outro ou é o mesmo? Então, o que acontece? Depende. Boa pergunta. Alguns grupos também familiares conseguem participar. Ou seja, tem grupos, tem duas situações. Situação 1, grupos que os familiares também participam e ali trocam experiências com outros familiares e com pessoas alcoólatras e tudo mais. E tem grupos específicos para familiares, para pessoas que estão próximas ou em contato diário com pessoas alcoólatras. Então, sim, tem essas duas opções. Ou uma terceira opção é a pessoa mesmo procurar por fora um aconselhamento, ou a pessoa mesmo, sei lá, ir no psicólogo ou no psiquiatra por fora. Então, sim, tem essas duas opções. Assim como a gente vai ter grupos específicos, por exemplo, para compartilhar experiências de pais com, sei lá, de crianças autistas, por exemplo. Então, sim, tem situações específicas e, graças a Deus, eu acho isso maravilhoso. Tem grupos de pessoas que passam por essa experiência, tá bom? Esmeralda, Valeu. o meu conselheiro foi Deus que me deu força, porque eu não tive apoio de ninguém. Que te deu força, né, Val? Foi ele que me deu força, que me fez eu suportar cada crise, cada situação. E eu também tomei vergonha na cara, né? Eu falei, essa vida não é para mim. Eu sou mulher, Deus me deu braço, perna, sou capaz de criar minha filha sozinha e vou à luta. E hoje minha filha vai se formar, o ano que vem, se Deus quiser, vai ser uma futura doutora, advogada ou juíza, o que ela quiser ser. Amém. É isso aí. Parabéns. Parabéns pela sua luta, Val. Obrigada, Parabéns. professor. Eu até me emociono, porque assim, ó, eu olho para minha filha e falo assim, Deus é perfeito, como é maravilhoso. Eu vivi um trauma, de perder um filho, logo depois bendito alcoolismo entrou na minha família, destruiu meu lar, né? Sim. E Deus me deu força de eu trabalhar de manhã até altas horas da madrugada para dar uma educação boa para minha filha. Hoje a minha filha cursa o 8º período de Direito. O ano que vem, se Deus quiser, ela se forma. Então, assim, é motivo para mim assim, se orgulhar da mulher que eu sou hoje, sabe? Amém. Tudo que eu passei, pelas coisas Amém. que eu passei, assim. Quem tiver pessoas alcoólicas, se apega com Deus. Deus não desampara ninguém, não. Parabéns. Graças a Deus você conseguiu. Eu até me emociono, porque, assim, foi difícil, professor. Foi difícil, não foi fácil, mas Deus é pai, ele não é padrasto. Amém. Eu vejo muitos relatos, algumas pessoas que eu conheço, a gente vê muito também, algumas vezes esses casos acontecem em novelas e tal, mas quando a gente tem um contato muito próximo é uma outra esfera, né? Obrigado por você ter participado dessa aula e colocado a sua experiência, viu? Sempre deixa a aula mais rica, Val.
Muito obrigado. Desculpa de eu falar bastante, porque assim, como esse tema eu coloquei lá no coisa, eu Sim, falei assim, não, eu tenho que perguntar, talvez tem pessoas que estejam passando por isso, né? sim. Ou outras coisas parecidas, porque assim, hoje em dia a bebida está muito fácil. Qualquer pessoa compra, vai no mercado, compra, não pergunta a idade, não pergunta. Na minha época, por exemplo, para a gente entrar num bar, você não podia entrar para comprar uma bala, tinha que ser um adulto. Então hoje Hoje está em dia, tudo mais fácil, né? foi o que eu falei, o fator de risco é o acesso fácil. A pessoa tem fácil acesso, né? Eu estou trabalhando na pizzaria, eu contei para você, né? Tem um menino que falou assim, ô tia, compra uma dose de bebida para mim. Eu falei, qual a sua idade? 16 anos. Eu falei assim, vai chamar seu pai, senão eu vou chamar a polícia para você, eu conselho tutelar. Suma daqui. Eu sou meia linha dura, viu? Mas pode acontecer, sim. O alcoolismo na adolescência é um outro ponto que a gente não tocou, mas acontece muito, 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 muito. Em vários Graças a Deus, lares. minha filha odeia bebida. Graças a Deus. Mas assim, obrigado, Val. Infelizmente eu tenho que encerrar por conta do horário, que a gente já bateu o nosso limite. Mas mesmo assim, obrigado. E graças a Deus que a sua filha não gosta, né? Então é isso aí, gente. Desculpa, eu vou ter que encerrar assim, às pressas, mas obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigada, Iranilde, pelas palavras que você colocou no bate-papo. Eu li aqui na tela. Agradecemos a todo mundo. Olha aí que legal, ó. Valdirene, você é uma mulher guerreira, merece tudo de maravilhoso na sua vida e da sua filha. Deus é maravilhoso e sempre estará cuidando de você. Concorda? Amém, de nós todos. Amém. Bom, gente, um beijo, fiquem com Deus. Até mais, tá bom? Até, tchau, professor. Desculpa minha falação, eu falo demais da conta. Fica tranquilo, bom. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Valdirene. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até terça, gente. Até terça de novembro. Já é novembro, terça-feira, né? Não. Não, na próxima. Não. Sem ser essa, na próxima. De hoje a 8 tem aula de setembro ainda. Novembro ainda não. Vai ter dia 27 de setembro, tem uma aula. É dia 28. Não está mais em setembro, nós está em outubro. Então, dia 28.